Camila passou da escassez ao milagre quando decidiu confiar mesmo sem entender. Demitida, sem saída e à beira do colapso, ela encontrou o sinal inesperado da Virgem Maria que a guiou até uma oportunidade impossível, transformando desespero em provisão, dúvida em fé e dor em uma vida restaurada. O barulho dos teclados preenchia o pequeno escritório em Guadalajara como em qualquer outro dia comum, mas, para Camila Herrera, havia algo estranho no ar. Não era algo que se via, era algo que se sentia. O silêncio diferente entre os colegas. Olhares rápidos que se desviavam. Susurros que paravam quando ela se aproximava. Seu coração, sem motivo aparente, comecou a bater mais rápido. Ela tentou ignorar. Ajustou os papéis sobre a mesa. Organizou arquivos que nem precisava organizar. Forcou a mente a se manter ocupada, como se o movimento pudesse afastar aquela sensação incômoda que crescia dentro do peito. Mas não afastou. Pelo contrário, só aumentou. Foi então que ouviu seu nome. Camila, o gerente quer falar com você. A frase foi simples. Mas o impacto, não. Seu corpo congelou por segundo. A mente correu. E uma pergunta surgiu, quase como sussurro interno. Por que agora? Ela se levantou devagar. Cada passo até aquela sala parecia mais pesado que o anterior. Como se, no fundo, uma parte dela já soubesse. E mesmo sem provas, sem explicação, seu coração comecou a se preparar para algo que ainda não tinha acontecido. Camila respirou fundo antes de tocar na porta. O sama ao seu redor parecia distante, como se o mundo estivesse se afastando lentamente enquanto ela se aproximava de algo inevitável. Seus dedos tremiam levemente, mas ela ainda tentava se convencer de que talvez fosse apenas mais uma conversa comum. Talvez. Pode entrar, disse a voz do outro lado. Ao abrir a porta, o ambiente parecia menor do que o normal. O gerente estava sentado, sério, com alguns papéis à sua frente. Ele não sorriu. Não como antes. Esse pequeno detalhe foi suficiente para fazer algo dentro dela afundar. Camila se sentou. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Pesado, quase cruel. Ela tentou manter a postura. Tentou parecer forte. Mas por dentro, sua mente já corria em todas as direções possíveis, tentando antecipar o que estava por vir. Camila, você sabe que a empresa tem passado por algumas mudanças, comecou ele. As palavras vieram lentas, ensaiadas, distantes. Mas, para ela, bastou apenas essa frase. Porque o resto, ela já entendeu antes mesmo de ouvir. Seu coração apertou com força. O beijo comecou a se abrir dentro do peito. E, naquele exato momento, o tempo pareceu parar. Infelizmente, precisamos reduzir a equipe, era isso. Simples assim. Direto. Frio. Definitivo. Camila não respondeu. Não imediatamente. Porque algo dentro dela estava tentando acompanhar a realidade, mas ainda não conseguia. Ela piscou algumas vezes. Respirou fundo. Mas o ar parecia não entrar direito. Seu desligamento será imediato. A frase final caiu como peso impossível de sustentar. En aquele instante, tudo mudou. Não apenas o trabalho, mas a segurança, a estabilidade, o futuro, tudo. Ela saiu da sala com passos lentos, quase automáticos, como alguém que ainda não entendeu completamente o que acabou de acontecer. O escritório continuava funcionando normalmente. As pessoas ainda estavam ali, digitando, falando, vivendo. Mas para Camila, era como se tudo tivesse perdido o sentido. Ao pegar suas poucas coisas, percebeu o quanto sua vida estava resumida ali. Alguns objetos, alguns papéis, alguns anos, guardados em uma pequena caixa. Quando atravessou a porta de saída, o sol afora parecia forte demais. O barulho da rua, alto demais. A realidade, pesada demais. E foi ali, parada na calçada, com aquela caixa nas mãos, sem rumo, sem resposta, que a primeira lágrima caiu. Silenciosa, mas carregando tudo. E, no fundo do seu coração, uma única pergunta comecou a ecoar. Como eu vou conseguir agora? Peco que nos abençoe com sua inscrição no canal e nos presenteie como seu like neste vídeo. Mas o que Camila ainda não sabia, é que aquele não era o fim. Era apenas o começo de algo que ela jamais poderia imaginar. O caminho até em casa parecia mais longo do que nunca. Camila caminhava lentamente pelas ruas de Guadalajara, segurando a pequena caixa contra o peito como se aquilo fosse a única coisa que ainda restava. O movimento ao redor continuava normal, vendedores nas calçadas, crianças correndo, carros passando, mas, para ela, tudo parecia distante, como se estivesse assistindo à própria vida de fora.
Suavemente Nao paraba. ¿Eo aluguel? ¿Ea comida? En mina fila? Cada pensamento vina como uma onda. En enuma daba tregua. Cuando llegó a porta de casa, hesitou por segundo. Respirou fundo. Entao entrou. O ambiente simple se recebeu como sempre, mas naquele día había algo diferente. Nao nas paredes. Nem nos moveis. Mas nela. Lucía estaba sentada no chao, decenando. Mamae, dice, como sorriso puro, daqueles que nao conhecem preocupacao. Camila forcou sorriso de volta. Mas dessa vez, foi mais difícil. Você chegou cedo hoje, comentou a menina. A frase foi inocente, mas atingiu fundo. Camila colocou a caixa discretamente sobre a mesa, tentando agir como se tudo estivesse normal. Saí mais cedo, minha vida. Lucía olhou para ela por alguns segundos. Mais do que o normal. Como se estivesse tentando entender algo que não fazia sentido. Mas não perguntou nada. Apenas voltou a decenar. E aquele silêncio doeu ainda mais. Naquela tarde, Camila tentou manter a rotina. Arrumou a casa. Preparou algo simples para comer. Organizou coisas que não precisavam ser organizadas. Tudo, para não pensar. Mas era impossível fugir. Porque a realidade estava ali. Em cada detalhe. O relógio parecia correr mais rápido do que deveria. E junto com ele, o prazo. No fim da tarde, alguém bateu a porta. Camila já sabia que era antes mesmo de abrir. Dona Rosa. A dona da casa. Camila, tudo bem? Perguntou, como tom que misturava preocupacao e cobranca. Camila tentou manter a calma. Sim, tudo, mas sua voz falou levemente. E isso foi o suficiente. O aluguel já está atrasado. As palavras vieram diretas. Sem rodeios. Sem espaço para fuga. Camila baixou o olhar. Sentiu o peso da situação cair com ainda mais forca. Eu sei, e uso preciso de pouco mais de tempo. Dona Rosa suspirou. Não com dureza, mas com realidade. Te dou alguns dias, Camila, mas preciso receber. Alguns dias. Era tudo o que ela tinha agora. Tempo limitado, para o problema que parecia impossível. Quando fechou a porta, o silêncio voltou. Mas dessa vez, mais pesado. Camila encostou na parede. Fechou os olhos. E, por alguns segundos, deixou tudo cair. Sem forca. Sem controle. Sem respostas. Mas então, ouviu passos pequenos. Lucía. A menina parou na frente dela. Olhou diretamente em seus olhos. Mamãe, está tudo bem? A pergunta foi simples, mas impossível de responder. Camila engoliu seco. E fez o que sempre fez. Sorriu. Está sim, meu amor. Mas naquele instante, algo dentro dela se quebrou completamente. Porque, pela primeira vez, Nemela acreditou na própria resposta. Enquanto a noite começava a cair, uma sensação tomou conta do seu coração. Ela estava sozinha. Ou, pelo menos, era isso que parecia. Mas algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo. A escuridão tomou conta do pequeno lar enquanto Guadalajara seguia seu ritmo lá fora, mas dentro daquela casa, o tempo parecia desacelerar. Camila estava sentada na beira da cama. Imóvel. Sem forcas até para pensar direito. Lucía já dormia, abracando seu pequeno travesseiro gasto, com a tranquilidade de que ainda acredita que tudo está bem. E aquilo partia o coração de Camila de uma forma que nenhuma palavra conseguiria explicar. Porque ela sabia. Sabia que aquela paz podia acabar a qualquer momento. Ela olhou ao redor do quarto. As paredes simples. Os poucos móveis. Tudo o que construiu com tanto esforço. Anos de luta, equilibrados em uma linha tão fina, que agora parecia prestes a romper. Seus olhos começaram a encher de lágrimas. Mas, dessa vez, ela não tentou segurar. Deixou cair. Deixou sentir. Porque não havia mais forca para fingir. E eu não sei mais o que fazer, sussurrou, quase sem voz. E naquele momento, algo diferente aconteceu. Não foi o Sam. Não foi uma resposta. Mas foi uma sensação. Uma pergunta que viu de dentro, e não de fora. Quando foi a última vez que você realmente falou com Deus? Camila fechou os olhos. Tentou lembrar. Mas tudo o que viu fora moracos rápidas. Automáticas. Repetidas. Feitas mais por hábito do que por fé. Todos os dias, ela passava pela igreja. Fazia o sinal da cruz. Disse algumas palavras. E seguia. Sem parar. Sem sentir. Sem se entregar. Mas agora, tudo era diferente. Agora,
Ela não tina controle. Não tina respostas. Não tina saída. E talvez, justamente por isso, pela primeira vez, ela precisava de algo maior do que ela. A noite passou devagar. Entre pensamentos, medos, e o cansaco que não era apenas físico. Quando o dia começou a clarear, Camila se levantou. Sem rumo, sem plano, mas como uma decisão silenciosa crescendo dentro dela. Ela saiu de casa. Caminou pelas ruas ainda tranquilas. O ar da manhã era frio, mas sua mente, ainda mais. E então, lá estava ela. A igreja. A mesma de sempre. O mesmo lugar que ela via todos os dias, mas nunca realmente entrava. Camila parou. Ficou olhando. Por alguns segundos, nada aconteceu. Mas então, seus pés se moverão. Sem pensar demais. Sem entender por quê. Ela entrou. O ambiente era diferente. Silencioso. Calmo. Quase como se o mundo lá fora não existisse. Ela caminhou lentamente até o banco. Sentou. E, por alguns segundos, ficou em silêncio. Mas então, algo que ela não conseguiu controlar aconteceu. As lágrimas começaram a cair. Fortes. Profundas. Sem pausa. Ela se inclinou para frente. Cobriu o rosto. E chorou como nunca havia chorado antes. Não era apenas tristeza. Era entrega. Era desespero. Era verdade. E eu não consigo mais, disse, com a voz quebrada. Eu tentei de tudo, mas eu não sei o que fazer. E pela primeira vez, sua oração não foi bonita. Não foi organizada. Não foi automática. Foi real. E naquele instante, algo começou a mudar. Ela ainda não sabia o que, mas sentiu. E enquanto suas lágrimas tocavam aquele chão, uma história invisível começava a se mover. Camila permaneceu ali por alguns minutos. Ou talvez mais. O tempo parecia não existir naquele lugar. Seu choro foi diminuindo aos poucos, até se transformar em silêncio. Mas não o silêncio vazio. O silêncio diferente, como se algo dentro dela tivesse sido reorganizado. Ela respirou fundo. Pela primeira vez desde a demissão, o ar entrou de verdade. Sem pressa, levantou-se. Seus olhos ainda estavam vermelhos. Seu coração ainda estava cansado. Mas havia algo novo ali. Algo leve, quase imperceptível. Ela caminhou em direção à saída da igreja. Passo a passo. Como alguém que ainda não entende, mas já não está completamente perdida. Ao atravessar a porta, o mundo lá fora continuava exatamente igual. O movimento. O barulho. As pessoas. Nada havia mudado. Mas então, algo chamou sua atenção. No chão. Próximo à entrada. Quase passando despercebido, havia uma pequena estampa. Camila parou. Seu olhar se fixou na imagem. Era a Virgem Maria. Levemente desgastada. Como se tivesse passado por muitas mãos, ou muitos caminhos. Por segundo, ela hesitou. Poderia simplesmente seguir. Ignorar. Como sempre fez com tantas coisas pequenas da vida. Mas não dessa vez. Algo dentro dela disse, Ol. Ela se abaixou lentamente. Pegou a estampa com cuidado. Como se aquilo fosse frágil, ou importante demais para ser tratado de qualquer forma. Ao segurá-la, sentiu leve arrepio. Não de medo, mas de algo que ela não conseguia explicar. Virou a imagem. E congelou. Havia algo escrito atrás. O endereço. Simples. Direto. Feito a mão. Sem nome. Sem explicação. Sem motivo. Seu coração começou a bater mais forte. Por que isso está aqui? Para que me era isso? Porque eu encontrei. Ela ficou ali, parada, tentando entender, tentando encontrar lógica. Mas no fundo, ela já sabia. Aquilo não fazia sentido. Mas também, não parecia coincidência. Camila olhou novamente para a imagem da Virgem Maria. Depois para o endereço. Depois para a rua. E naquele instante, uma nova pergunta surgiu dentro dela. E se isso for uma resposta? O medo vio. Claro. E se for nada? E se for perda de tempo? E se eu estiver só me engañando? Mas, pela primeira vez em dias, havia algo mais forte que o medo. Uma pequena chama. Esperança. Ela segurou a estampa com mais firmeza. Respirou fundo. E tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela iria até aquele endereço. Mesmo sem entender. Mesmo sem garantias. Mesmo sem lógica. Porque, naquele momento, era a única direção que ela tinha. Às vezes, é exatamente assim que a fé começa.
Camila camineia com a estampa firmemente segura entre os dedos, como se aquele pequeno objeto fosse a única certeza que ainda restaba en meio ao caos. O endereco escrito a mão parecía simples demais, mas carregaba um peso impossível de ignorar. Cada paso era acompanhado por pensamentos conflitantes. Isso é loucura, você não sabe o que vai encontrar, esse forço coincidencia. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela não deixava parar. As ruas começaram a mudar. O caminho a levou para uma região que ela raramente frequentava. As casas simples foram ficando para trás, dando lugar a prédios maiores, ruas mais limpas, ambiente mais organizado. Era outro mundo. E ela sentia isso em cada detalhe. Quando finalmente parou diante do endereco, seu coração acelerou. Era prédio moderno. Imponente. De vidro. Como uma entrada elegante que contrastava completamente com a realidade que ela vivia. Camila deu passo para trás. Olhou para si mesma. Roupas simples. Bolsa gasta. Olhar cansado. E eu não pertenço a esse lugar, pensou. E por segundo, Wase desistiu. Mas então, olhou novamente para a estampa. A imagem da Virgem Maria. Silenciosa. Serena. E algo dentro dela sussurrou. Continue. Ela respirou fundo. E entrou. O ar frio do ambiente contrastava com o calor da rua. O silêncio era diferente. Organizado. Controlado. Pessoas bem vestidas camineiam com pressa. Conversas discretas. Olhares objetivos. Camila sentiu o peso do ambiente. Sentiu-se pequena. Deslocada. Quase invisível. Mas não parou. Caminhou até a recepção. A mulher atrás do balcão a olhou com leve surpresa. Posso ajudar? Perguntou. Camila hesitou. Sua mente ficou em branco por segundo. Ela não tinha resposta. Não tinha justificativa. Não tinha plano. Mas então, algo aconteceu. Eu vim para uma entrevista. Disse. As palavras saíram antes mesmo dela entender por quê. A recepcionista franciou a testa. Digitou algo. Procurou. Estranho, não tenho seu nome aqui. O coração de Camila apertou. Era isso. Talvez tivesse sido apenas erro. Uma ilusão. Mas então, uma candidata faltou hoje cedo. Disse a recepcionista, levantando os olhos. Silêncio. Mas o horário já passou. Mais silêncio. Mais tensão. Mais momento decisivo. A recepcionista olhou para ela com mais atenção. Como se tentasse entender algo além da aparência simples. Espere aqui. Minutos depois, o homem saiu de uma sala. Postura firme. Olhar sério. Presença forte. Era o Sr. Eduardo Salinas. Ele olhou diretamente para Camila. Sem pressa nenhuma. Como se estivesse analisando mais do que apenas o que via. Você viu para a vaga? Perguntou. Camila engoliu seco. Sim, respondeu, quase sussurro. A entrevista começou. E não foi perfeita. Ela não tinha as melhores respostas. Não tinha o currículo ideal. Não tinha a experiência mais impressionante. Mas havia algo que ela tinha, e que não podia ser ignorado. Verdade. Forca. E uma fé que, naquele momento, começava a se revelar de verdade. Durante a conversa, houve momentos de dúvida. Momentos em que ela pensou, isso não vai dar certo, e eu não sou suficiente. Mas, ainda assim, ela permaneceu. Ao final, o Sr. Salinas apenas disse, entraremos em contato. As palavras mais comuns, e ao mesmo tempo, as mais incertas. Camila saiu daquele prédio como coração dividido. Uma parte queria acreditar. A outra, já se protegia. Porque a vida vinha ensinando a não esperar demais. Mas, no fundo, algo dizia, isso ainda não acabou. Os dias seguintes não trouxeram respostas. Trouxeram silêncio. E, para quem já está no limite, o silêncio pesa mais do que qualquer não. Camila voltou para casa naquele dia tentando se agarrar a pequena esperança que havia surgido, mas, conforme as horas passavam, a dúvida começou a crescer novamente. Porque a realidade ainda estava ali. Intacta. Implacável. O aluguel continuava atrasado. A comida estava acabando. E o tempo corria rápido demais. Na manhã seguinte, ela acordou cedo. Mais cedo do que precisava, como se o corpo já soubesse que não havia mais espaço para descanso. Preparou o café simples. Sentou-se à mesa. E ficou olhando para o beijo. O telefone estava ali. Silencioso. Cada vez que ele não tocava, algo dentro dela diminuía. Talvez não tenham gostado. Talvez já tenham escolhido outra pessoa. Talvez,
não era para mim. A mente comecou a trabalhar contra ela. E dessa vez, com forca. Lucía percebeu. Mesmo sem entender tudo. Mamá, você está triste? Perguntou, com a voz doce. Camila tentou sorrir. Mas dessa vez, foi mais difícil. Só estou pouco cansada, meu amor. A menina se aproximou. Abracou a mãe com forca. Sem dizer mais nada. En aquele abraco, Camila sentiu algo que doeu ainda mais. Ela precisava ser forte. Mas Hanao sabia como. O dia passou devagar. Cada hora parecia mais longa que a anterior. Cada minuto, mais pesado. No fim da tarde, Dona Rosa apareceu novamente. O olhar dela Hanao tinha a mesma paciência de antes. Camila, eu realmente preciso do pagamento. As palavras foram diretas, mais firmes dessa vez. Eu estou tentando, respondeu Camila, com a voz baixa. Você tem até o final da semana. Final da semana? Era o limite. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou. Mas agora, era sufocante. Camila sentou no chão. Sem forcas. Sem respostas. Sem saída aparente. E, pela primeira vez, uma dúvida perigosa surgiu. E se nada mudar? As lágrimas vieram novamente. Mais fortes. Mais pesadas. Eu achei que tinha sido o sinal, sussurrou. Mas o silêncio não respondeu. E nesse ponto, que muitas pessoas desistem. Não quando tudo está perdido, mas quando esperam que comece a aparecer o erro. Mas, naquela noite, Camila fez algo diferente. Ela levantou. Pegou a estampa da Virgem Maria. E saiu de casa. Caminhou até a igreja. Mais uma vez. Entrou. Se ajoelhou. Mas dessa vez, não chorou imediatamente. Ficou em silêncio. Respirando. Sentindo. E então, falou. Se isso viu de você, eu vou confiar. Mesmo sem resposta. Mesmo sem entender. Eu não vou desistir. As palavras foram simples. Mas carregavam algo novo. Decisão. En aquele instante, mesmo sem saber, algo começou a se alinhar. Não fora. Mas dentro. E quando isso acontece, milagre já começou. A mana nasceu como qualquer outra. Sem saínas. Sem mudanças aparentes. Sem promessas. Camila estava na pequena cozinha, preparando o café simples, mais por hábito do que por vontade. O silêncio da casa era o mesmo dos últimos dias, pesado, constante, quase sufocante. Mas dentro dela, havia algo diferente. Não era alegria. Ainda não. Mas também não era desespero. Era uma calma estranha. Como se, de alguma forma, ela já tivesse entregado tudo. E foi nesse exato momento que o telefone tocou. O Sam comum. Mas, para ela, pareceu mais alto do que qualquer coisa. Seu corpo congelou. O coração disparou. As mãos ficaram frias. Ela olhou para o aparelho. Sem se mover. Por segundo, pensou em não atender. Por medo. Por proteção. Mas algo dentro dela disse, atenda. Ela respirou fundo. E atendeu. Alô? Camila Herrera. Disse a voz do outro lado. Seu coração respondeu antes dela. Sim, sou eu. Uma pequena pausa. Curta. Mas intensa. E então, as palavras vieram. Aqui é da empresa Salinas e Associados. Estamos entrando em contato sobre a entrevista. O mundo parou. Literalmente. Tudo dentro dela ficou em silêncio. Gostaríamos de informar que você foi selecionada. As lágrimas vieram imediatamente. Sem controle. Sem aviso. Mas dessa vez, não eram de dor. Eram de alívio. Você pode começar ainda esta semana. Camila tentou responder. Mas sua voz não saiu. Seu corpo tremia. Seus olhos se fecharam. E uma única certeza tomou conta do seu coração. Eu fui ouvida. O salário inicial será. Quando o valor foi dito, ela levou a mão à boca. Era mais do que suficiente. Muito mais. Era algo que ela jamais imaginaria receber naquele momento da vida. Era dignidade. Era resposta. Era milagre. Você está bem? Perguntou a voz do outro lado. Sim, eu sou. Ela tentou falar, mas a emoção tomou conta. Eu aceito. A ligação terminou. E o silêncio voltou. Mas não o mesmo silêncio de antes. Agora, era leve. Camila ficou parada por alguns segundos. Tentando entender. Tentando absorver. Mas havia algo que ela não precisava entender. Ela apenas sabia. Aquilo não foi sorte. Não foi coincidência.
Foi intervencao. Foi resposta. Foi Deus. Lucía apareceu na porta. Como olhar curioso de sempre. Mamá, que mera? Camila olhou para ela. Dessa vez, não precisou fingir. O sorriso vio naturalmente. Era a nossa resposta. A menina sorriu. Sem entender completamente. Mas sentindo tudo. En aquele momento, algo dentro daquela casa mudou. Não era mais paredes. Era a atmósfera. Era a presença. Era a certeza de que, mesmo nos momentos mais escuros, alguém estava conduzindo cada passo. E quando isso acontece, o impossível começa a se tornar realidade e os dias seguintes trouxerão mudanças que Camila ainda estava tentando compreender. Mas, dessa vez, não havia medo. O primeiro dia no novo trabalho foi diferente de tudo o que ela já havia vivido. O ambiente era organizado, respeitoso, profissional. Mas o que mais a marcou, não foi o lugar. Foi como ela se sentiu dentro dele. Segura, capaz, valorizada. Algo que ela não sentia há muito tempo. O senhor Eduardo Salinas a recebeu como um aceno firme. Sem exageros. Sem promessas vácias. Mas com algo raro, respeito. E, ao longo dos dias, Camila começou a perceber que aquela oportunidade não era apenas o emprego. Era o recomeço. As contas começaram a ser organizadas. O aluguel foi pago. A comida voltou à mesa sem preocupação. E, aos poucos, a vida voltou a respirar. Mas a maior mudança não aconteceu fora. Aconteceu dentro. Porque Camila já não era mais a mesma. Ela não caminhava mais com medo constante. Não vivia mais no limite da incerteza. Agora, ela carregava algo novo. Confiança. Não em si mesma apenas. Mas em algo maior. A fé que antes era automática, agora era viva. E todas as vezes que passava pela igreja, ela parava. Mas não mais para pedir. Agora, era para agradecer. Ela entrava devagar. Sentava no mesmo banco. Fechava os olhos. E sorria. Obrigada por não desistir de mim, sussurrava. A estampa da Virgem Maria estava guardada com cuidado. Não como um objeto qualquer, mas como um símbolo. De um momento em que tudo parecia perdido, e, ainda assim, tudo estava sendo preparado. E, como tempo, Camila entendeu algo que mudaria sua vida para sempre. A fé não elimina os momentos difíceis, mas transforma completamente a forma como passamos por eles. Porque quando existe presença, até o caminho mais escuro, tem direção. Peco que nos abençoe com sua inscrição no canal e nos presenteie como seu like neste video. E se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa de fé neste momento. Virgem Maria, guíame mesmo quando não entendo o caminho.